mindset nada mais é do que uma mentalidade, um modelo mental, um modelo de crença, aquilo que você acredita. Temos dois tipos de mindset, o mindset fixo e o mindset de crescimento, que é o mindset que você... O fixo, explica para nós como é que é essa questão de mindset fixo, mentalidade fixa, que interessante. Fala aí para nós como é que é isso. Mindset fixo é aquela pessoa que acredita que ela não pode aprender, ela nasceu com uma certa quantidade de inteligência, que isso não pode ser aumentado, isso não pode ser desenvolvido. Então ela crê que ela sabe aquilo ali, o limite dela é aquilo ali, ela não pode romper esse limite. Como se o conhecimento fosse alguma coisa estocada, ela já adquiriu o que ela tinha de adquirir, então quando vem as situações novas, principalmente quando vai fazer você sair da zona de conforto, quem tem um mindset fixo tem dificuldade. Porque ele fica tendo, me corrige se eu estiver errado, tem dificuldade de poder perceber como é que eu supero. Estou aqui na cidade, vivendo na minha casa, e de repente me parece uma oportunidade de eu ter que ir para outra cidade. E aí quem tem um mindset fixo começa a perceber. E não vou, porque como é que vai ser e tal, tá? Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Não é necessariamente que a pessoa seja pessimista, mas ela tem aquele medo da mudança e resiste mais, acredita, por exemplo, se ela tirou uma nota ruim na faculdade ou na escola, ela acha que aquela nota ali representa ela. Simplesmente ela é ruim e muitas vezes ela não vai se esforçar para tirar uma nota melhor, vai achar que o limite dela é aquele ali. Já é diferente do mindset de desenvolvimento. A pessoa vai procurar, vai se esforçar, ela vai ver, às vezes, a perda, às vezes uma derrota como algo positivo para ela, que ela vai poder melhorar, que ela vai poder crescer, da próxima vez ela vai fazer melhor. Então é isso que o mindset de desenvolvimento propõe. Ok, então temos dois tipos aí, né? Eu estou vendo que você tem uma bibliografia, ele está com um livro ali incrível, daqui a pouco ele vai falar desse livro. E esse mindset tão fixo não é um mindset, não é uma mentalidade, não é uma forma de pensar muito, eu diria, apropriada para o século que a gente está, que requer de nós crescimento constante. Já o mindset de crescimento, perfeito, nos faz avançar. Fala então do livro. Exatamente. Então, esse aqui é o livro Mindset, de Carol Dweck, é uma pesquisadora, e ela fez esse estudo, com crianças e percebeu que algumas crianças tinham mindset fixo e outras o mindset de desenvolvimento. Mas isso é o quê? Isso é estimulado, pode ser estimulado na escola. Aquela professora que incentiva a criança a perguntar, incentiva a criança a aprender, elogia, um elogio também, vai fazer com que pesquisas indicam que quando o professor elogia, a criança tem uma certa tendência a crescer, a se desenvolver. É nesse ponto que eu queria falar um pouquinho mais contigo, dentro desse tempo que nós estamos falando de mindset. Porque a nossa forma de pensar, a nossa mentalidade, ela vai sendo construída. E aí temos os pais, que fazem parte dessa construção, nós temos a escola, fundamental nesse processo, que pode ajudar ou atrapalhar. Eu tenho algumas ressalvas, sérias ressalvas, que a escola brasileira, no meu entendimento, tem formatado muito mindset fixo. Verdade. Pelo próprio sistema, pela sistemática de formação das pessoas, se 90% ou talvez 99% dos estudantes, eu dou aula hoje em universidade, eu recebo esse público que já passou por todo o processo e chega na universidade, esse público, eles têm uma preparação, interpreta a escola como estudar para fazer prova. Não para desenvolver, para crescer, para aplicar, para expandir, colocar um empreendimento, desenvolver sua carreira. Não, é para fazer prova. Lamentavelmente, esta modalidade, este aplicativo que não foi atualizado, esse modelo educacional nosso, que prepara um estudante só para fazer prova, acaba bloqueando o jovem e ele não desenvolve. Porque fazer prova, aí o pior de tudo, é que ele não se prepara durante os estudos. Não, a prova é quinta-feira, quando é que ele estuda? Vai estudar na quarta ou às vezes na quinta. É um excelente estudante esse que estuda na quarta, porque a grande maioria vai estudar na quinta. E se a prova for no segundo horário, o que é que ele vai fazer? Vai estudar no primeiro horário, lamentavelmente. Mas fale um pouco para nós sobre essa questão da importância da educação dos pais e também da escola. Verdade, desde criança a gente já tem... nossa mente é como se fosse um computador. A gente nasce ali... vai inserindo conhecimento. Então um bebê, pare para observar um bebê, ele se preocupa se ele vai errar?
Quantas vezes um bebê cai, mas ele cai, ele levanta. Ele não está se preocupando com o que vão pensar dele, com o que as pessoas estão achando dele. Ele simplesmente vai observar, é curioso, vai aprender. E é isso que a gente acaba se perdendo no meio do caminho. A gente vai crescendo e vai... às vezes nossos próprios pais vão colocando crenças em nós e limitações, coisas que nos limitam. Que a gente não pode errar, que a gente tem que seguir um padrão, tem que seguir um modelo. Quando na verdade não. Entendeu? Você não, se você errou, o Michael Jordan, ele errou mais de 1.500 cestas, ele perdeu mais de 300 partidas, mas ele resistiu. O que diferencia o mindset fixo em crescimento é isso, a pessoa vai se desenvolver, a pessoa não vai se limitar a uma perda, a uma derrota, mas ela sabe que aquilo ali é um processo. Todas as vezes que a gente observa a história de uma pessoa de sucesso, todas as vezes, eu já cheguei a essa conclusão, já li bastante livros, já conversei com muitas pessoas, e tem milhares ainda que eu não li, e milhares que eu também não conversei. Mas até onde eu fui, eu percebo um certo padrão nas pessoas de sucesso. Na cabeça delas, quando elas não obtêm uma vitória, elas não obtêm, e quando elas não obtêm, não é o contrário, a chamada derrota. Eu conheço pessoas que não colocam uma empresa porque tem medo de quebrar. Isso é um mindset fixo, isso é uma mentalidade presa que alguém já configurou de tal forma que ele acha que, não, porque se eu colocar um empreendimento, e se eu quebrar, o que é que vai ser de mim? Não vai ser nada, meu amigo, não vai acontecer nada demais. Quem quebra, eu sempre digo, quem quebra é a empresa, empreendedor nunca quebra. Um protagonista, ele nunca quebra, mas como ele é humano, portanto já pressupõe aí falhas, erros, ninguém sabe de tudo para acertar sempre. Então quando você comete uma falha, o que é que você aprende? Não é que você quebrou, você foi derrotado, não. Aconteceram coisas que você ainda não aprendeu e aquilo foi útil para te ensinar como fazer. Né? Então, esse é o mindset de crescimento. Agora, um ponto interessante é que existem pessoas de mindset fixo que têm sucesso. Não necessariamente que a pessoa tem um mindset fixo, não vou ter sucesso. A diferença é, muitas pessoas acreditam que ela já sabe, o talento delas é tudo. Só que na verdade não, o talento, se você tiver um talento e além do talento, você se for uma pessoa esforçada, você pode aumentar ainda mais aquilo ali. O que acontece é que muitas... Por exemplo, tem um chefe francês que se suicidou, porque ele era um cara muito reconhecido na área dele, ele perdeu alguns títulos do restaurante que ele tinha e ele não aguentou a perda, ele não aguentou deixar de ser o primeiro, de estar em primeiro lugar e simplesmente tirou sua própria vida. Então, ou seja, tem pessoas com sucesso que têm um mindset fixo e isso impede, limita delas. Uma perda que elas tiveram, um insucesso vai fazer com que elas regridam, com que elas tenham medo, com que elas achem que não são capazes. Quando na verdade todo mundo é capaz. Todo mundo pode mudar. Você pode mudar seu mindset. Se hoje você tem um mindset fixo, você pode se desenvolver, você pode trabalhar isso dentro de você. Ninguém é tão ruim que não possa ensinar nada a outra pessoa. Ninguém é tão ruim que não possa se desenvolver. Então se você hoje tem problemas, tem dificuldades em uma certa disciplina, na sua universidade, na sua escola, no seu trabalho. Se você tem alguma dificuldade, não deixe que isso abata você. Use isso, use suas falhas, os seus erros para você aprender, para você mudar, para você se superar. A NASA tem uma política que ela procura pessoas que já se superaram, pessoas que vieram de baixo, porque essas pessoas têm uma característica de saber lidar com situações adversas, saber lidar com dificuldades. Então, um mindset de desenvolvimento não é nada mais que isso. Você sabe lidar, você sabe enfrentar situações adversas. E você, meu amigo, que está acompanhando aí o Armazém do Sucesso, como é que você encara as dificuldades que você tem? Qual é a leitura que você faz? Nós sempre estamos fazendo uma leitura do ambiente. A vida inteira a gente está fazendo leituras externas, a nossa leitura interna, e é a leitura que a gente faz dos fatos, das coisas que acontecem conosco, que estabelece a qualidade ou o tipo do mindset. O sucesso depende de cada um. O topo de onde você quer chegar depende de cada um. Portanto, sim, alguém pode chegar ao sucesso com seu mindset fixo. Entretanto,
Se ele quer ir mais longe, se ele quer descobrir outras conquistas, se ele quer desenvolver outros Everest, se ele quer subir em outros Everest, ele precisa aumentar a sua capacidade. Né? Verdade. Aumentar a sua capacidade, não é isso? Isso chama-se inconformismo. A pessoa não está conformada com... Ela é muito boa, ela é excelente, mas ela não se conforma. Ela quer algo mais. Ela sabe que ela pode dar mais de si. Ela sabe que ela pode ser melhor do que ela já é. Então o desafio é esse, não é você ser melhor do que melhor do que A, B, C, é você se superar, você ser melhor do que você mesmo a cada dia. Se cada dia você for o melhor 1%, imagina, a cada dia 1%, são 365 dias no ano, você vai estar cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. Agora isso significa, Samuel, que a gente precisa fazer as pazes com a mudança. A gente precisa ter a capacidade de fazer as pazes com o século XXI. Mudança é sinônimo de século XXI. Nenhum empreendimento, nenhum projeto se prospera no século que a gente está, nenhuma empresa, nenhum projeto, se ele simplesmente estagnar. Se ele aceitar a ditadura que foi estabelecida aí, da mesmice. Porque, convenhamos, o nosso cérebro ele também nos impulsiona a viver em um ambiente mais confortável, mais tranquilo. Afinal de contas, meio que a gente precisa sobreviver, e a sobrevivência faz com que a gente fuja de riscos. Os animais, os nossos concorrentes aí lá fora, eles procuram os lugares que não tem tanto risco. Nós somos a única espécie que, para se desenvolver, para crescer, precisa enfrentar os riscos. É imposto para nós que nós precisamos enfrentar, mas o nosso cérebro primitivo vai dizer o seguinte: ah, mas isso é difícil, não, vou ficar quieto. Né? Então isso quer dizer que a gente precisa estar sempre avançando e não parar.